Glórias a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, e isso é motivo de gozo e de felicidade. Estamos aqui esta noite reunidos em mais um culto de ensino, onde estaremos aqui aprendendo a respeito da bendita e gloriosa Palavra de Deus. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em o santo nome do Senhor Jesus Cristo, Ele se faz presente. E assim acontece nesta amada igreja. Queridos, vamos nos colocar de pé e fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, glórias e honra seja dado ao teu bendito nome, Senhor. Ó Deus querido, queremos ouvir a tua voz nesta noite. Fala com a tua igreja, abençoa a tua igreja, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Usa-nos nesta noite como instrumento em tuas mãos, Senhor. Ó Deus querido, venha salvar, venha curar, venha libertar, Senhor. Abençoa, Senhor, as pessoas onde através deste microfone está saindo a nossa voz, Senhor. Salva eles, cura, liberta, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa também os internautas que estarão acompanhando este trabalho através da internet, Pai. Que o teu nome venha a ser exaltado, glorificado para todo sempre, Pai. E que a tua igreja possa cantar o hino da vitória, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o santo e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. E a irmã Iraci está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Primeira igreja com a paz, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Vamos cantar um hino número 5. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Espírito, alma e corpo, maravilha de Deus, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem do selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem do selar. Espírito divino, Aleluia. do Pai a promissão. Glórias a Deus, aleluia. Sedenta alma pede, Jesus, aleluia. Santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem do selar. Glória a Deus, amém. Glórias a Deus.
Pecador, vê a luz, brilha para ti, lá da cruz do Salvador, onde a vida deu e do lado seu corre sangue redentor. Ó, vem já, como estás? Vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu. Não demores, vem já, pecador. Glórias a Deus. A escuridão do jardim orou, tão aflito, meu Senhor. Quando brandeu, sangue seu suou, no Getsemane em dor. Ó, vem já, como estás? Vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu. Não demores, vem já, pecador. Vê o Salvador com as feridas mãos, te chama, pecador. Vida eterna tem os que nele creem e aceitam o seu amor. Ó, vem já, como estás? Vem agora, Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu. Não demores, vem já, pecador. Venha Cristo, vem, confessando já teus pecados e te ouvirá. E no coração sentirás perdão, pois Jesus te perdoará. Glórias a Deus, aleluia. Como estás? Vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu. Não demores, vem já, pecador. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos voltar no meio, no 46. Glória a Deus. Aleluia. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo frutos a sofrer, em alguém o seu perdão, firme sempre até morrer, Glórias a Deus, aleluia. os negros batalhões do grande uso. Glórias a Jesus, aleluia. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venha ao dever o seu perdão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, venha ao dever o seu perdão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor,
venha oferecer o seu perdão, firme sempre até morrer, pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venham viver o Glória seu a Deus, perdão, aleluia. firme sempre até morrer. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estamos alegres e felizes com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem sido fiel em Sua palavra. Amém? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12, para meditarmos na santa e gloriosa palavra de Deus. Vamos aqui fazer a leitura costumeira desta igreja, onde estarei lendo um versículo e a igreja assim sucessivamente. Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. O título aqui do versículo 3 nos diz assim: a pregação de João Batista. O versículo 1 assim nos relata: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: logo clama ao deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de cabelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saiu a terra com ele de Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo, mesmo destas pedras Deus pode suscitar. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de salvar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá que fará sua eira, e recolherá no seu meio seu, e queimará a palha com fogo. Deus querido, Deus santo, Deus de poder, toda honra, toda glória e todo louvor é para o Senhor, ó Deus. Ó Senhor, nos ensina, Pai, os teus ensinamentos, os teus mandamentos, os teus testemunhos, Pai, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, Pai. Toma a direção deste trabalho, é o que nós te pedimos e te agradecemos em o santo e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui diante da pregação de João o Batista, homem cheio do Espírito Santo, aonde a obra que chegou a ele foi feita com muito amor, dedicação, o homem que honrou o Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, o Senhor quer falar com a sua igreja,
com o tema que assim nos diz: estou mesmo arrependido? Eis aí uma pergunta à igreja. E nós iremos aqui nesta noite, neste culto de ensino, descobrirmos se realmente nós estamos arrependidos, se realmente Deus fez uma obra em nossa pessoa através do Senhor Espírito Santo. Veja bem, o arrependimento é uma decisão que a pessoa tem que tomar de mudança total de atitude e vida, mediante os seus erros. Ou seja, a pessoa arrependida, ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude em mudar a sua vida por completa, mediante aos erros que ela outrora praticava. Glórias a Deus por isso. Essa pessoa, ela deve reconhecer o seu pecado e sentir, ela tem que sentir tristeza em seu coração por tê-lo praticado. É necessário que essa pessoa faça uma total reflexão. Ela deve decidir a abandonar o pecado e imediatamente ela deve buscar o perdão de Deus. Aleluia! Assim nós veremos que nessa pessoa existe realmente um arrependimento através da sua prática diariamente no seu cotidiano. Glórias a Deus por isso. João Batista, ele relata aqui no versículo 2 que nós devemos arrepender porque chegar o reino dos céus. Ele chama a atenção de todos os seres humanos para que venham se arrepender, porque o reino de Deus chegou. Aleluia! E tem um porém, e lá no céu só entra a pessoa arrependida. Pessoa que não se arrepende, ela não tem vaga no céu. Ela vai morar afastada de Deus. Ela vai morar distante do céu. A Bíblia diz que tal pessoa vai morar nas trevas exteriores. Glórias a Deus por isso. Veja bem, João também ele nos diz, no versículo 10, que todos que não produzirem frutos de arrependimento serão lançados no inferno. Veja bem, queridos, é necessário que a nossa vida, a partir do momento que nós nos arrependemos, que nós reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, venhamos dar frutos de arrependimento. A nossa prática, a nossa maneira de viver na terra dos viventes tem que ser uma maneira aonde as pessoas que nos rodeiam vejam que há realmente frutos de arrependimento. Glória a Deus por isso. Como João diz aqui, se não houver frutos de arrependimento, a pessoa será lançada no inferno. Por isso que o tema hoje sugerido faz esta pergunta: eu estou mesmo arrependido? Eis uma questão a ser respondida. Como em nossa vida se mostram os frutos de um verdadeiro arrependimento? Como que vai mostrar através de nossa vida este fruto que verdadeiramente nós estamos arrependidos? Porque nós necessitamos disso para termos a certeza que não sofreremos as sanções relatadas neste texto que a igreja leu. Então, vamos aqui, esta noite, descobrir como se mostram os frutos de um verdadeiro arrependimento. E eu quero contar com a ajuda desta amada igreja para que nós venhamos unidos assim compreender a bendita e gloriosa vontade de Deus.
Alguém localize aí para mim, por gentileza, 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, e outro para a epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 9 e 10. Veja bem, os frutos do verdadeiro arrependimento, eles se mostram como? Na tristeza e humilhação pelos pecados. Sim, queridos, esse fruto que você vai mostrar na tua vida, ele vai ter que deixar você triste e humilhado, e sentindo-se humilhado por ter cometido tal pecado, que até então estava lhe afastando de morar com o Senhor, de reconhecer o Filho de Deus como o teu Salvador. Porque o que nos afasta de Deus são os nossos pecados cometidos no dia a dia. A nossa natureza, ela tende a buscar o pecado. E para Deus não tem diferença de pecado. Para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Tudo para Deus é pecado, porque Deus é santo. E a santidade de Deus, ela cobra dos seres humanos algo que venha a ser a penalidade dos seus erros. Por isso é importante que o nosso fruto verdadeiro de arrependimento seja demonstrado na nossa tristeza e humilhação pelos pecados praticados. Veja aí quem encontrou para nós 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14, e leia para confirmar, por gentileza. 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Aqui nós estamos aqui diante de uma oração a qual o rei Salomão tinha direcionado a Deus quando estava consagrando o templo, e o Senhor respondeu para Salomão nestas palavras: se o meu povo, preste bem atenção, está direcionando diretamente para a igreja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é Deus falando, você está chamando pelo nome dele, se humilhar, olha a necessidade, tem que se humilhar, e orar, e buscar a Deus, e se converter dos seus maus caminhos. Deus diz que se você fazer tudo isso, Ele lá no céu vai ouvir o que você está clamando e vai perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Então, queridos, é necessário que esse fruto do arrependimento, ele venha a ser adquirido através da nossa tristeza e humilhação dos pecados. Devemos colocar-nos diante de Deus realmente com o coração contristado, realmente com o coração arrependido. O nosso coração ele deve estar rasgado diante do Senhor, para que o Senhor olhe para nós e se compadeça de nós. Porque Deus, Ele não gosta do soberbo. Ele não ama o soberbo. O soberbo é um ser humano que esqueceu de se colocar na posição de ser adorador do Senhor. Ele quer ser adorado. Foi o que aconteceu com Satanás. Satanás, através do seu orgulho, ele queria usurpar o trono de Deus para receber a adoração do Senhor. E a Bíblia diz que Deus lançou ele no céu e ele está por aí, largado no mundo, a rodear, a procurar alguém que ele possa destruir. Então, queridos, Deus, ele não gosta, ele abomina o soberbo. Nós devemos nos colocar em uma posição de humilhação, de tristeza. Por outrora, nós temos praticado pecados que não agradaram a santidade de Deus. Amém? Leia para nós Tiago, capítulo 4, versículos 9 e 10, por gentileza.
lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso e canto, o vosso gozo e dai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Veja que, como diz na oração que Salomão fez para o Senhor, que o Senhor respondeu que ele iria sarar a terra, perdoar os pecados do povo, aqui também Tiago está dizendo: afligi-vos, lamentai e chorai. Tem que se afligir, querido. Tem que sentir tristeza no coração pelos pecados. Tem que lamentar, tem que chorar. Como Tiago está dizendo, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Não adianta chegar diante de Deus sorridente, alegre, com o coração cheio de pecado, com mágoa. Deus não vai receber. Humilhai-vos na presença do Senhor. Para quê? Para que Ele venha te exaltar. Temos que ter um coração cheio de tristeza pelos pecados cometidos, para que Deus venha nos reconhecer como seu Filho e nos perdoar de nossos pecados. Todos os seres humanos são pecadores. Todos os seres humanos pecam constantemente, porque a Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6, 23 nos diz: nós somos criaturas pecadoras. Até o momento em que nós encontramos com Jesus e se tornamos os seus filhos, e a partir desse momento, nossos pecados são purificados no sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário, através do que nós testemunhamos diante dos seres viventes. Deus nos perdoa, mas nós não podemos voltar a pecar. Outrora sujo, agora purificado em nome de Jesus. Então, queridos, se porventura em vossa vida existir algum pecado que tem lhe separado da presença de Deus, receba o conselho que Tiago está dando: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Aleluia! Humilhai-vos na presença do Senhor, que Ele vai te exaltar. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Os frutos do verdadeiro arrependimento se mostram na capacidade de renunciar aos interesses pessoais. Queridos, nós queremos mostrar para o Senhor que nós agora somos arrependidos, que nós agora somos diferentes, que nós agora não estamos seguindo o percurso do mundo. E o que nós temos que fazer para que o Senhor venha acreditar em nós? Seres humanos pecadores, nós devemos agora fazer com que o nosso fruto de arrependimento seja demonstrado, para que o Senhor veja que verdadeiramente existe dentro de nós o desejo e a força de nos arrepender, em nome do Senhor Jesus. Por isso é necessário que haja uma capacidade de nós, na nossa pessoa, de nós renunciar todos os nossos interesses pessoais. Algumas pessoas, queridos, elas não renunciam os seus interesses pessoais para ir à casa de Deus, agradecer pela semana, agradecer pelo dia, agradecer pelo emprego, agradecer pela saúde, agradecer pelo salário, agradecer pelo filho, agradecer pela esposa, agradecer pelo esposo, agradecer pelo presente, agradecer por tudo que tem recebido. Tem pessoas que não se preocupam em agradecer a Deus, porque estão frisando os seus desejos, os seus interesses pessoais. Quantas pessoas deixam de fazer a obra de Deus por interesses pessoais? Tem pessoas que preferem passar o dia todo na frente de uma televisão do que olhar para o céu e agradecer a Deus por estar respirando. Tem pessoas que têm um interesse pessoal
esses interesses mundanos, todos esses interesses que a nossa natureza humana implica em nossas vidas, para mostrar a Deus um fruto de um verdadeiro arrependimento. Porque é isso que Deus espera de ti. Porque Deus quer lhe dar a morada eterna. Deus quer fazer que você habite com Ele no céu. Mas existe um sim condicional. É se você querer morar no céu. Porque talvez você não queira morar no céu. Você queira morar afastado de Deus. Como a Bíblia diz que muitos irão morar longe do Senhor. Isso é uma opinião tua. Essa é uma escolha tua. Mas para você, igreja, que outrora renunciou a tudo no mundo para servir a esse Jesus querido, a esse Jesus Salvador, a esse Jesus que morreu por os seus pecados, que se entregou por você, você deve ter a capacidade de renunciar todos os seus interesses pessoais em nome de Jesus. Glórias a Deus. Largar tudo para servir a Deus. Honrar o nome do Senhor. Porque é Ele que está me abençoando. É Ele que está me guardando. É Ele que está protegendo. Glórias a Deus por isso. Veja o que diz aí Jó, capítulo 42, versículo 6. E outro localize para mim no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 14, para nós vermos que os frutos do verdadeiro arrependimento, eles se mostram na capacidade de renunciar aos interesses pessoais, que são poucas pessoas que conseguem, mas no céu também há poucos lugares, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi preparar uma cidade, e nós cremos que a cidade já está preparada, e quando diz que você prepara algo, é porque tem um paliativo a caber lá dentro. Glórias a Deus por isso. Então nós entendemos que há muitas pessoas que não irão para o céu, somente aqueles que querem ir, porque o nosso Deus, Ele não faz acepção de ninguém para a salvação. Deus quer que todos morem no céu, mas nem todos querem ir para o céu. A escolha é individual, a escolha é pessoal. Confirma para nós aí, por gentileza, aí, Jó, capítulo 42, versículo 6. Lucas, capítulo 3, versículos 10 a 14, localizou? Então leia para nós aí, Jó, o Jefferson, encontrou Jó, Jefferson? Então leia para nós, Jó 42, versículo 6. Jó vai dizer aqui que ele largou todos os seus interesses pessoais para adorar a Deus. Leia para nós. Por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Amém? Por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Jó se humilhou diante de Deus. Ele largou todos os seus interesses pessoais para adorar a Deus, para agradar a Deus. Jó estava mostrando para Deus que a vida dele estava verdadeiramente com frutos de arrependimento. É isso que Deus quer que você mostre, igreja. Frutos de arrependimento. A tua vida seja um exemplo. A tua vida seja um marco na terra dos viventes. Gerações se foram, gerações virão, e essa geração da atualidade, ela tem que fazer uma diferença. Deus conta contigo. Foi por isso que Jesus se entregou na cruz do Calvário. Ele sabia que você hoje estaria aqui aprendendo como vencer as artimanhas de Satanás e dar um bom testemunho na terra dos viventes. Glória a Deus por isso. Lucas capítulo 3, versículos 10 a 14. Por gentileza, leia. E a multidão interrogava Jesus: que faremos, pois? Respondendo ele, disse: quem tiver duas túnicas, que reparte com os que não têm. Quem tiver alimentos, faça também isso. Até Então, 10, 11, 12, 13 e 14. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram: mestre, que deveres fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que está ordenado. E um soldado interrogaram também dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trazeis mal, nem defraudeis, e cobertais os vossos. Amém? Veja bem que aqui a orientação em Lucas aqui
aqui é para que essas pessoas, elas venham renunciar dos seus interesses pessoais. Os primeiros que chegaram em João foi as multidões. Eles interrogavam dizendo: o que havemos de fazer? Para que eles venham mostrar o fruto de arrependimento. Eles estavam questionando. E aí o que foi que João respondeu? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Ele estava dizendo: se você tem 2 roupas, dê para quem não tem. Isso é você litigar do seu interesse pessoal. Se você, e continua aqui, se você tiver comida, faça o mesmo. Se você tiver, reparta, dá metade para quem não tem. Só vai fazer isso quem quer renunciar dos seus interesses pessoais. Porque ninguém, quase ninguém na terra quer estender a mão ao próximo. Todo mundo está preocupado em ter. O resto, eles não querem olhar. Não é verdade? E João aqui estava ensinando. A Bíblia ainda diz aqui que também os publicanos foram nele ali e perguntaram também. Eles perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? E o que ele respondeu? Não cobreis mais do que é estipulado. Ou seja, os publicanos eram cobradores de impostos e eles cobravam acima do limite porque eles tinham interesses pessoais. E o que foi que João falou? Cobra somente aquilo que é devido, não acima. Entende como é que funciona isso? É aquelas pessoas que têm que abrir o interesse, têm que abrir ali o interesse pessoal deles, deixar que a vontade de Deus ela venha a ser feita. Tem pessoas que nessa situação, elas são realmente interesseiras. A pessoa interesseira, ela nunca vai dar um fruto de arrependimento. Para ninguém. Ela não vai testemunhar. Veja as pessoas quando compram um carro. Que soberba toma de conta da vida delas. Elas se acham os bambambam. Eu tenho um carro, eu tenho um bom emprego, quer pisar na cabeça de todo mundo. Essa pessoa está ligada no interesse pessoal dela. Mas Deus não está com ela. A Bíblia diz que Deus não está com pessoas que não dão frutos de arrependimento. Essas pessoas soberbas, elas somente vão gostar de quem? De ninguém. E também não vão ser gostadas por ninguém. Não é verdade? Então entenda. Veja aqui também o que os soldados falaram e perguntaram. E nós que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis. A ninguém espanque. A ninguém tome no que é seu. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos com o vosso salário. Então, queridos, o fruto do verdadeiro arrependimento está na capacidade de você renunciar todos os seus interesses pessoais. Isso é para poucas pessoas, é só para quem crê em Jesus. Só basta isso se você quiser. Nós estamos vivendo a época da graça, do livre-arbítrio. Cada um faz o que está dando a sua vontade, o seu ventre, o seu nariz está comandando. Ninguém é obrigado a fazer nada para agradar a Deus. Só vai fazer se realmente ama a Deus, se realmente crê na palavra de Deus, se realmente quer morar com Deus. Deus não vai descer aqui e forçar a pessoa a renunciar dos interesses, não. Ela vai continuar a marcha dela. Só que é o seguinte, há um final dessa marcha. Mais cedo ou mais tarde. Aí é a hora da verdade. Aí não tem ajuda não, aí a coisa muda. Aí não é mais você que está no controle. Quem está no controle é Deus. Aí é hora de bater o martelinho. É a hora da verdade. Por isso é importante que nós venhamos fazer agora em vida. É por isso que nós devemos mostrar os frutos do verdadeiro arrependimento na nossa vida agora. Amém? Glórias a Deus. Não vamos correr o risco de dar um tiro no escuro. Achar que Deus é misericordioso e chega lá vai nos perdoar. Não é assim que funciona, não. Tem muita gente que não quer receber Jesus porque acha, não, Deus me perdoa. Perdoa em hipótese nenhuma. Se ele
aqui? Não é verdade? É fácil analisar a Bíblia. É porque tem pessoas que não querem ouvir. Portanto, aqueles que não querem ouvir, sigam a sua jornada até os seus últimos dias. E aí, vamos ver se deu certo ou se deu errado. E glórias a Deus por isso. Porque querendo ele ou não querendo, a palavra vai se cumprir. Não é verdade? Glórias a Deus. Os frutos do verdadeiro arrependimento se mostram no reconhecimento sincero do pecado. É preciso ter sinceridade. Eu era um cachaceiro. Aí você fala para todo mundo, eu era um cachaceiro, hoje eu não sou. As pessoas vão te ouvir, olhar para a sua fisionomia e vão dar credibilidade. Só que Deus é diferente. A Bíblia diz que Deus sonda o coração. Porque você pode maquiar a sua fisionomia e enganar as pessoas. Mas a Deus você não engana. A Deus você não engana. Eu era uma prostituta. Hoje não sou mais. As pessoas podem acreditar. Mas se você estiver pensando que vai enganar a Deus, você está equivocado. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Se você se arrepender, se arrependa com sinceridade. Tanto para as pessoas do presente momento, em vida, como para Deus, que conhece o oculto e o secreto. Amém? Tem que haver a sinceridade. Larguei de fazer isso, não faço mais. Amém. Pronto, glória a Deus por isso. Quem vai me julgar é Deus. Mas diante da terra dos viventes, nas pessoas você tem que mostrar um testemunho diferente. Porque eles acusam, eles apontam o dedo. E isso traz um constrangimento. Se nós ficarmos preocupados, obviamente. Porque há muitas pessoas que não estão nem aí para o dedão dos acusadores. Não é verdade? Eles estão olhando para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Veja o que diz aí, Atos capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19, e o outro localizem para mim, Atos capítulo 26, versículo 20, para ver que o fruto do verdadeiro arrependimento está no reconhecimento sincero do pecado. Tem que haver sinceridade, que este pecado que você cometia outra hora, você não comete mais, você abomina. Amém? Leia quem encontrou Atos, capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19, por gentileza, leia. E agora, irmãos, Deus veio nos vestes de ignorância, porque meio de vossos. Mas Deus assim cumpriu que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham as tempos do refrigério que Cristo nos. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Veja bem que a palavra do Senhor aqui, ela nos diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. A Bíblia diz que Pedro estava falando para os irmãos que eles sabiam que tudo que eles tinham feito foi por ignorância. Que as autoridades mataram a Jesus pela ignorância. Mas que eles, por tudo isso que tinham feito e mais, eles deveriam, em qualquer hipótese, se arrepender. Por ignorância ou não, eles tinham que se arrepender, né, com sinceridade de coração, para que todos esses pecados outrora cometidos fossem cancelados. Esta é a ordem de Deus. Ele vai sondar o coração de cada um. Alguns vão errar a porta do céu. Que a Bíblia diz que a porta que leva para a perdição é larga e a porta que leva para o céu é estreita. Muitas pessoas vão errar a porta do céu, porque não vão conseguir mostrar em sua vida frutos de um verdadeiro arrependimento.
não afastaram de Deus. Viu? Atos capítulo 26, versículo 20, por gentileza. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Paulo estava dizendo que ele anunciou em toda a terra que ele esteve. Aonde Paulo esteve, ele anunciou a todos, independentemente de qual a religião eles praticavam. Ele disse: arrependei-vos e se convertam a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. É prático, queridos. Pedro diz o quê? Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Só vai fazer isso que Pedro está ensinando aquele que verdadeiramente é arrependido. Aquele que tem sinceridade de arrependimento dentro do seu coração. Porque se não for, quando Pedro fala em toda maneira de viver, ele pega na hora que você levanta, a hora que você deita. É o seu dia todo, é a sua maneira que você fala. É os gestos que você faz no dia a dia. É a maneira que você se veste. É a maneira que você participa no seu dia a dia com as pessoas. Pedro, ele não abre precedência para nada. Ele fala em toda a sua maneira de viver. É tudo, querido. Então, meus amados, o fruto do verdadeiro arrependimento, ele é reconhecido na sinceridade. Amém? Vamos ter sinceridade. Pecamos, a Bíblia diz assim, que se nós pecarmos, nós temos um advogado. Esse advogado é o Senhor Jesus Cristo. Isso, obviamente, eu estou falando para a igreja. Porque aqueles que não fazem parte da igreja, primeiro eles necessitam reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para depois Jesus se tornar o advogado deles. Agora, a igreja, como já reconheceu Jesus como Senhor da sua vida e Salvador, ela agora, se pecar, se der escorregada, a Bíblia diz que você tem esse advogado que vai interceder diante de Deus por você. Isso se houver arrependimento no teu coração, naquilo que você praticou. E eles são dois que realmente compensa advogar a sua causa. Caso contrário, você vai sofrer as sanções. Porque tudo que você plantar, você vai colher. Mais cedo ou mais tarde. Essa é a lei da semeadura. E é para todos os seres humanos. Amém? Glórias a Deus por isso. Os frutos do verdadeiro arrependimento se mostram no deixar os caminhos pecaminosos. Tem muitas pessoas que seguem caminhos pecaminosos todos os dias da sua vida. Os pés deles só levam para o caminho do pecado. Parece uma maldição. Mas se você quer mostrar para Deus que realmente você está convertido, que você está arrependido, você deve fazer uma meia volta e buscar caminhos que tragam edificação. Amém? Então, queridos, nós temos que aprender a andar mediante a vontade do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Queridos, se os teus pés só te levam para o bordel, está na hora de você conversar com os teus pés. Porque se os teus pés te levam para lá, é porque dentro do seu coração há o desejo de ir. E a sua mente está determinando. Se você está caminhando para um lugar que está lhe prejudicando espiritualmente, está na hora de você fazer uma reflexão e mudar de caminho. Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Deus não aceita o pecado. Ele é santo. Sobre Deus está a santidade que é dele. E a santidade de Deus, ela não permite pessoas cheias de pecado
gentileza, outro, veja lá para nós, Isaías, capítulo 55, versículo 7, um profeta messiânico. Glórias a Deus por isso. E lá em 1 Samuel, filho de Ana. Glórias a Deus por isso. Vamos aí meditar. Quem encontrou 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, leia para nós. Isaías, capítulo 55, versículo 7. Samuel. Então leia para mim Isaías 55, versículo 7. Quem encontrou? Deixe o perverso o seu caminho, põe o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. Amém. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Até em pensamento a gente peca. Viu? Até em pensamento. E a Bíblia diz que Deus, Ele é onisciente. Deus sabe aquilo que nós pensamos antes de nós pensarmos. Tem pessoas que ficam maquinando mal na sua mente. Eu lembro de um jovem garoto que levantava de manhã cedo e a primeira coisa que ele falava, sabe o que é? Vou ver se eu mato uns 3 passarinhos. Ele dormia pensando em matar passarinho, em fazer maldade, perversidade. Viu, queridos? E aí nós tiramos uma base daí. O que hoje, na atualidade, essas pessoas não pensam? Quando ela tem raiva uma da outra. Hein? Principalmente mulher que é vingativa. O que ela não dorme imaginando para no outro dia fazer com a companheira de trabalho? Com a vizinha? Hein? Queridos, a Bíblia, ela é objetiva, ela é clara. Você pode enganar o homem fazendo o papel de bom moço, boa moça, mas a Deus você não engana. Viu? A Deus você não engana. Por isso é importante fazer uma reflexão de conceitos e mudar a maneira que você vive no presente século, se você está pensando em morar a eternidade com Deus. Muda os seus conceitos enquanto o dia se chama hoje. Viu? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Se Deus perdoou, a Bíblia diz que nenhuma condenação há sobre a vida dessa pessoa. É a Bíblia, a palavra de Deus, o qual nós cremos, igreja. Ela nos dá esse respaldo. Se porventura começar a minar na sua mente, na sua cabecinha alguma maldade, repreenda. Repreenda em nome de Jesus. Porque isso aí é coisa do diabo. É ele que está soprando nos seus ouvidos para você maquinar o mal contra alguém. Viu? E aí, queridos, se você maquinar o mal, se você praticar o mal, você vai sofrer uma retaliação dos seus feitos. E vai doer. Porque o que tu planta, tu vai ter que colher. Diante de uma ação, há uma reação. Mais cedo ou mais tarde. Viu? Então, vamos analisar. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3, por gentileza. Irmã Iraci. Roubando foi a mão do Senhor, com os filhos todos os justos. Não, querida. 1 Samuel. Não está no segundo, não. 7, 3. Não, falei aquela hora. Falei 3. Pode virar. 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, Deus Asparotes, preparai o vosso coração ao Senhor, servi a eles, vós que vos
Amém? Glórias a Deus. Samuel, como profeta, como o juiz ali da época de Israel, ele chamou a atenção do povo, a toda a casa de Israel, e disse: se olha só, um sim condicional, hein? Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, se você porventura voltou ao Senhor, tira de dentro de vós os deuses estranhos. Olha a primeira coisa aí, para mostrar um pouco de arrependimento. Lembra quando você não conhecia Jesus, você se apegava a qualquer coisa? A qualquer pedaço de pau, a qualquer foto, a qualquer situação? Você achava que ali era teu Deus? É o que Samuel está falando aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte aqui: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentro de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai ao coração ao Senhor. Samuel estava dando uma ordem: tira esses deuses, essas imagens que estão aí dentro da tua casa, e prepara o teu coração para Deus habitar. Isso aí é um fruto de arrependimento. A irmã Darcy lembra, assim que nós se convertemos ao Senhor, assim que nós aceitamos Jesus como Salvador, nós viemos de uma religião antiga, a qual nossas famílias haviam implantado em nossos conceitos. E dentro do nosso lar havia deuses de todas as maneiras. E para nós tirarmos aquilo ali de dentro, foi uma luta. A gente não sabia se realmente nós estávamos fazendo o que era certo, porque foi implantado pela cultura da nossa família. E aí foi um sofrimento. Eu me recordo que quando eu levei um daqueles santos para jogar fora, eu quis voltar para buscar. Foi preciso que o Senhor Espírito Santo fizesse uma obra no meu coração. Foi preciso ler muito a Bíblia para ter certeza que o que eu estava fazendo era correto. Eu praticava aquilo não porque eu conhecia, porque os meus pais praticaram. E eu simplesmente segui o percurso. A vontade de Deus que Ele me chamou. E a partir daquele momento, eu tinha que fazer o que Samuel falou. Eu tinha que tirar todos os deuses estranhos que estavam dentro da minha casa. Para quê? Para que o Senhor habitasse no meu coração. E depois servir somente a Ele. Adorar somente a Ele. Aí, com o decorrer dos tempos, queridos, foi que eu entendi que o que eu estava fazendo era correto. Eu sei que é doído. Há muitas pessoas que elas têm a cultura dos pais. Elas seguem a religião que foi implantada pelos portugueses aqui no Brasil. Nunca pararam para questionar. Mas aí não estão agradando a Deus mediante a Bíblia. E a Bíblia da religião que eu servia, ela não é diferente dessa que eu sirvo. Há uma diferença somente em 7 livros que não são reconhecidos no canon. Não é verdade? Então aí que vem, é necessário conhecer. É por isso que a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. É preciso conhecer a verdade para não fazer um sacrifício de tolo, porque a nossa presença aqui na terra dos viventes ela é curta. Nós temos um período para estarmos aqui. Depois é hora de entrar para o mundo espiritual. E aí é hora de saber se nós estamos indo de encontro a Deus ou distante de Deus. E lá, a cultura dos nossos pais não terão poder para interferir. Lá é pessoal, a escolha é nossa. Samuel determinou isso aqui para eles, o povo de Israel. Este aqui é o fruto do verdadeiro arrependimento. Não é em deixar os caminhos pecaminosos. Viu, queridos? A Bíblia diz que nós devemos adorar somente a quem? A Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor é direcionado a Deus. E podemos mandar isso através do Filho de Deus. Na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Adorarmos o Espírito Santo. Não podemos, a Bíblia diz que nós não temos que amar os nossos filhos, as nossas esposas, a nossa esposa, o nosso filho, na verdade, os nossos amigos, os nossos pais, mais do que a Deus. Deus tem que estar no patamar acima de todos e de todos. De tudo e de todos.
divino. Então, queridos, nós deixamos os caminhos pecaminosos agora para dar frutos de arrependimento a Deus, para que o nome dele seja exaltado e glorificado através da nossa vida. Amém? Glórias a Deus por isso. Os frutos do verdadeiro arrependimento, eles se mostram no testemunho e na fé em Jesus. Olha aí, veja para nós Atos capítulo 20, versículo 21 e João capítulo 14, versículo 1. Queridos, o Evangelho de João capítulo 14, versículo 1 e Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 21. Os frutos do verdadeiro arrependimento que nós queremos dar para o Senhor, ele está baseado no nosso testemunho e na fé em Jesus. Queridos, é necessário que você venha dar bom testemunho. Não interessa que gostem ou não gostem, porque você está aqui para agradar a Deus. É por isso que Pedro diz assim: importa agradar a Deus do que aos homens. Não estamos aqui para agradar homem nenhum. Porque o homem, a única coisa que ele pode fazer para ti é matar o teu corpo. Nós devemos se preocupar com Deus, que Deus pode matar o nosso corpo e enviar a nossa alma para o inferno. Por isso você tem que estar preocupado em agradar a Deus. Não te preocupa se o homem vai gostar do teu testemunho ou não. Não interessa. Interessa o que Deus pensa de você. Isso é fundamental. Principalmente para os eleitos que vão morar no céu. Viu, queridos? Então o nosso testemunho e a nossa fé em Jesus, ela tem que estar brilhando, tinindo, 100%. Viu? Afinada. Glórias a Deus, que Deus vai se agradar disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 21. 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo está dizendo aqui, ó, vocês, ó, presta atenção, tem que estar testificando tanto aos judeus como aos gregos. Olha, ele está colocando aqui um patamar. Você tem que agradar a todo mundo aqui como? Você tem que testificar tanto aos judeus como aos gregos o arrependimento para com Deus. Estou arrependido para com Deus. Então, pronto. Estou dando testemunho. Eu cheguei no trabalho, o colega me perguntou: você é crente? Eu dei testemunho. Eu sou crente em Jesus, porque eu estava perdido. Eu era uma pessoa que não tinha direção na vida. Eu era alcoólatra. Eu gostava de fumar. Eu gostava do frevo, da farra. A minha vida não prestava. E eu só descobri isso depois quando todos aqueles que faziam parte da minha amizade me abandonaram no momento da dificuldade. E o único que estendeu a mão para me socorrer foi Deus. Por isso hoje eu testemunho que no céu existe um Deus verdadeiro que enviou o seu Filho Jesus para morrer por mim pelos meus pecados. Então esse é o meu testemunho. Se você acredita ou não, é problema seu. Eu estou lhe dizendo, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E Ele quer que você se arrependa, como eu me arrependi. Ele quer que você reconheça que você é um pecador e que você necessita dele, se você quiser. Porque eu quero, eu quis e aqui hoje eu estou. Esse é o testemunho que Deus quer de você, igreja. Viu? Por isso é que Paulo aqui está dizendo, testifica, tanto aos judeus como aos gregos, ao mundo todo, o seu arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A minha fé é em Cristo Jesus, o meu único e suficiente Salvador. É o Salvador da igreja, é o Salvador dos remidos, é o Salvador daqueles que vão morar no céu. Você vai morar no céu? Glória a Deus. Então, tenha fé em Jesus. Se quiser. Se não quiser, tem muitas religiões aí que ela faz só uma massagem no ego. Só para satisfazer as pessoas para viver daquele jeito. Mas no final das contas, nós vamos ver se está baseada na palavra.
Se não estiver baseado na palavra, dançou. Fez sacrifício de tolo. Viu? Então, queridos, vamos nos colocar como verdadeiras testemunhas do Senhor na terra dos viventes, em toda a nossa maneira de viver. Amém? Leia para nós João capítulo 14, versículo 1. João, Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 1. Amém? Não se turbe o vosso coração. O Senhor Jesus Cristo falando. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Queridos, tem fé em Jesus? Amém. Glórias a Deus. É o verdadeiro candidato a morar na Nova Jerusalém. Não crê em Jesus? Paciência. Amém. O querer é seu. O poder é de Deus. Amém? Não vamos desviar desse caminho. Não vamos. Este aí é mais um fruto do verdadeiro arrependimento. Amém? Glórias a Deus. O resultado de tudo é o fruto digno do arrependimento. O resultado de tudo isso aí vai gerar um fruto digno de arrependimento da pessoa eleita, da pessoa que vai abraçar Jesus, da pessoa que vai abraçar os irmãos que outrora morreram na fé, os heróis da fé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Ana, João, Pedro, Paulo, glórias a Deus. Todos esses aí, mediante o que nós aprendemos aqui, estará com Deus. Tem pessoas que acham, veja bem, que a pessoa morreu, ela está dormindo. Isso é heresia. Você morreu, querido, a sua mente está ativa. Você está ali aguardando só o momento de importar no novo corpo que Jesus vai lhe dar para morar na cidade santa. Mas ali você está com a mente ativa. Como pecador, aquele que não recebeu Jesus, ele está com a mente também ativa, sofrendo ali as consequências. Esperando também um novo corpo, que será o corpo de humilhação para viver a eternidade longe de Deus. Viu, queridos? Se alguém chegar para você e falar assim, olha, morreu, acabou, mentira. Calma aí, não é assim que funciona não. Isso é heresia. Não existe o sono da alma, não existe. Você está ativo. Leia lá a história do mendigo Lázaro e do rico. O rico recebeu tudo em vida. Quando morreu, foi para o sofrimento. Lázaro, o mendigo, ele recebeu nada em vida. Mas quando morreu, foi para o seio de Abraão. Estava aguardando o momento da ressurreição. Nós iremos ressuscitar, mas quando nós morrermos, nós estaremos ali ativos, o nosso cérebro saberá de tudo que está acontecendo. E a diferença hoje está assim, depois que Jesus ressuscitou, o inferno é embaixo e o céu é em cima. Ou seja, você aceitou Jesus como teu Salvador, você vai estar lá em cima, debaixo do trono do Senhor, aguardando o novo corpo para morar na cidade santa que Jesus preparou. Você morreu sem Jesus, você está aqui embaixo no sofrimento, sofrendo tormentos, se queimando, assando. Viu? A escolha é tua. A escolha é tua. Se alguém chegar com essa heresia para o teu lado, repreenda em nome de Jesus. Porque não tem base bíblica. Nós aqui aprendemos tudo através da Bíblia. Para isso nós somos preparados através de cursos. Para isso nós somos consagrados para trazer a verdade genuína da palavra de Deus. Não para massagear o nosso ego, mas para fazer que nós devemos ter a convicção que nós estamos indo para o céu. Porque senão nós estaremos fazendo sacrifício de tolo. E o sacrifício de tolo que vai ser eterno. Viu, queridos? Então o resultado de tudo é o fruto digno do arrependimento. Né? Leia para nós Lucas capítulo 3, versículo 8, parte A, e o outro aí leia para nós 2 Coríntios capítulo 7, versículo 11, para nós vermos que tudo isso aqui
todos esses frutos aqui que nós devemos adquirir, né? Ele é um fruto total do arrependimento demonstrado na nossa vida aqui na terra dos viventes. Lucas capítulo 3, versículo 8, a parte A somente. 2 Coríntios capítulo 7 e o versículo 11. 3, 8, a parte A. Para nós finalizarmos mais este estudo para a glória de Deus. Pois frutos dignos de arrependimento, não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Amém. Aqui. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Pronto. Isso é o resultado de tudo que nós estudamos aqui. Tem que produzir no seu dia a dia frutos dignos de arrependimento. Amém? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 11. Porque quando dado nós que, segundo Deus, fostes abençoados, de apologia, de indignação, de temor, de saudade, de Deus, e tudo nosso Pai Jesus sabe. Amém? Com toda essa luta que os irmãos de Coríntios passaram, Paulo diz que em tudo destes prova de estares inocentes neste assunto. Pronto. Ninguém vai te acusar. Tem frutos de arrependimento? Glórias a Deus. A tua vida, ela é o teu dia a dia, a tua vida, ela é um livro na mão de Deus. É ela que vai te acusar ou te absolver. Nosso Deus está vendo tudo, queridos. Nosso Deus é o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo realizado. Deus sabe de tudo, Deus está no controle. Ele nos dá o livre-arbítrio para sabermos se realmente nós queremos ou não queremos. Se realmente nós somos merecedores ou não. Entende isso? Deus é Deus e acabou. Amém? Ele é misericordioso. É por isso que a Bíblia diz que a causa de não sermos consumidos é a grande misericórdia de Deus. Queridos, então guarda aí no coração os frutos do verdadeiro arrependimento. Deve ser demonstrado na tristeza e humilhação. Ele deve ser na capacidade de renunciar aos interesses pessoais. Também no reconhecimento sincero do pecado. Também em deixar os caminhos pecaminosos. Também no testemunho na fé em Jesus. E com um fruto digno de arrependimento. Esse é o estudo esta noite que Deus quer guardar para você, quer passar para você. Ou seja, passou para você e você deve guardar no coração. E praticar, viu? Que tem algumas pessoas que guardam a palavra no coração, mas não colocam em prática. E aí não está fazendo nada. Não é verdade? Concluímos que se em nossa vida há verdadeiros frutos de arrependimentos, temos a certeza de estarmos diante desse mundo sem nenhuma condenação. Temos a certeza, queridos, a convicção, viu? Temos a certeza. Se na nossa vida existe verdadeiros frutos de arrependimento, ninguém pode nem vai te acusar. Porque é Deus que te protege. Viu? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas no Espírito. Nenhuma condenação está sobre a tua vida. O diabo não tem poder para te acusar. Nem os adeptos dele têm poder para te acusar. Porque quem te absolve é Deus. E Deus é Deus, e acabou. Amém? Você, querido, você não é cauda, você é cabeça. Foi assim que Deus te chamou. Para você bradar, para você pregar, para você fazer o ide de Jesus. Você vai morar no céu com Ele. E o diabo tem raiva disso. E ele não vai parar de te atacar nunca. Só depois que você partir daqui. Mas olha,
te digo uma coisa, ele é derrotado, porque sobre a tua vida está o Espírito Santo. Ao seu redor estão anjos guerreiros, colunas de fogo. Ele não tem poder sobre a tua vida. Você é a noiva do Cordeiro, a menina dos olhos do Senhor. Glorifique a Deus. Amém? Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se assim o Senhor nos permitir, o dia de amanhã cabe a Deus, não é verdade? Se assim o Senhor nos permitir, quinta-feira, nós estaremos aqui em mais um culto da família, aonde está aí na direção a varoa e mãe Iraci, para a glória de Deus. E o Senhor cada vez mais abençoe a irmã Iraci, abençoe o irmão Jefferson, para que o nome dele venha a ser exaltado. Queridos, vamos nos colocar de pé. Fazemos uma oração para o encerramento deste trabalho, onde temos a certeza e a convicção que o nome do Senhor foi exaltado e glorificado. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, Pai, nós somos gratos por esta palavra desta noite, Senhor. Que ela, Deus querido, venha estar entronizada em nossos corações e que venhamos colocá-la em prática no nosso dia a dia, Pai. Pois queremos dar frutos de arrependimento, porque temos a certeza, Deus, que se esses frutos estiverem em nossas vidas, nós estaremos com o Senhor na glória para reinar, Pai. Ó Deus, continue abençoando esta igreja, dando vitória para esta igreja. Ai, Deus querido, como nós te amamos, como nós te adoramos, Senhor. Abençoa os internautas, Senhor. Abençoa a vizinhança onde tem alcançado através desse microfone a nossa voz, Senhor. Dá vitória para o teu povo. Abençoa-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.